Bom, pessoal, estava aqui eu andando pelo Instagram, né, fazendo um scroll aqui na tela, quando me deparei com essa postagem aqui do Renato Bre, analisando o patrimônio de vários candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? E como você está vendo, né, a candidatura aí de várias pessoas aqui, e principalmente os debates vêm causando muito burburinho nas redes sociais, né? Teve a carteirada do Datena, teve ali, enfim, um morro para um lado, acusação para o outro. Mas o fato é que a eleição de São Paulo é muito, muito importante, né? Rafael, por quê? Então tá aqui. Se a capital paulista, né? Isso aqui está na Wikipédia, para que vocês possam ver, a economia da cidade de São Paulo, vejo que isso aqui é de 2022, inclusive. Se a capital paulista fosse uma nação, seria a sexta maior economia do mundo. A cidade gera um PIB de mais ou menos 150 bilhões de dólares, valor superior a Marrocos, Bulgária, Luxemburgo, Uruguai, né? Então, é o terceiro maior PIB do Brasil, né? Maior, inclusive, que o estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, enfim. A gente está falando da cidade de São Paulo, que é uma cidade gigante, e aqui a gente tem 6 candidatos que estão, enfim, pensando, tentando, se candidatando a ser prefeito da cidade, e eles têm investimento, tá? Lembrar que todo candidato aqui no Brasil tem que disponibilizar o seu imposto de renda ali para o TSE e ele disponibiliza essa informação. E aí o Renato Breyer aqui condensou isso na forma de um gráfico, é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, começando aqui do Marçal, ele declarou um patrimônio de quase 170 milhões de reais, muito significativo, sendo 47% de participação em empresas, né? Basicamente equity, e aqui, pelo que deu a entender, não através do mercado financeiro, mas sim diretamente nas empresas, ou seja, um empreendedor nato. Tem algumas aplicações financeiras aqui, enfim, LCI, terreno, ou seja, podemos dizer que ele é um investidor de empresas, um grande empreendedor, e tem aqui também bastante liquidez, né? Possivelmente em torno de 50% do seu patrimônio, ou seja, quase 100 milhões de reais em liquidez ou aplicações com uma liquidez reduzida, mas enfim, em renda fixa, tá? Então, basicamente, Pablo Marçal, ele é, como disse aqui, o Renato, empreendedor arrojado, né? Perfil de alto risco, mas pelo tamanho do patrimônio pode seguir dessa forma. Enfim, não vou fazer aqui juízo de valor, se ele deveria ou não seguir dessa forma, mas basicamente ele está fazendo uma alocação 50% em empresas, 50% aqui em renda fixa, com um pouquinho ali também em imóveis. É uma alocação bem interessante, principalmente para uma pessoa da idade dele, né, com os objetivos dele ali. O Marçal deve estar entre 35 e 40 anos. Acredito que seja uma ótima alocação para ele, não faço nenhuma observação aqui. Já o Datena, né, tem ali em torno de 38 milhões, já é uma pessoa próxima da aposentadoria, tá? Ele tem ali quase 70% em um VGBL, ou seja, uma previdência, 26% em imóveis, um pouco em terreno, ou seja, 30% ali em imóveis, seja terrenos ou imóveis ali físicos, e não mais outra coisa, né? Basicamente, com um patrimônio de 38 milhões, eu vejo que o Datena poderia estar com uma colocação infinitamente melhor, né? Gerando renda passiva, sem dor de cabeça de imóveis. Ele está basicamente só em VGBL, não é exatamente uma ideia ruim para uma pessoa que vai se aposentar, mas existem alocações melhores, tá? Então acredito que o Datena poderia sim melhorar, mas não tá mal não, né? Afinal de contas, 38 milhões de reais é uma ótima quantia para quem quer se aposentar. Olhando o próximo aqui, a Maria Helena, né, do Partido Novo, tem ali 82% do seu patrimônio em imóveis e ali o restante ali, CDB, fundos, tem um pouquinho em FI. Basicamente ela está ali sem liquidez do seu patrimônio, né? Ou seja, está totalmente imobilizado e isso não é exatamente a melhor alocação para uma investidora que tem quase 10 milhões de reais, né? É importante ter liquidez, ela tem um pouquinho aqui, mas é importante também gerar renda passiva, ter investimentos que eu chamo aqui de investimento na economia real, né? Ou seja, ali como o Marçal, por exemplo, tinha ali participações societárias em empresas, ela poderia ter ações aqui, estar investindo em ativos dolarizados, gerando renda passiva com a FIIs, ela tem 1%, mas poderia ter mais, enfim. Então, acredito a alocação dela, além de muito conservadora, com pouca liquidez, ou seja, bastante imobilizada. Olhando agora para o Ricardo Nunes ali, com algo em torno de 5 milhões, aparentemente você vê uma grande diversificação, só que não, né? Veja que 24% são fundos, aqui não especifico o que é, mas muito provavelmente são fundos de renda fixa, 21% previdência, provavelmente renda fixa também, 18% em imóveis, 13% em terrenos, então praticamente um terço do patrimônio em imóveis imobilizados, e ele tem ali, além de conta corrente, enfim, tem carro, tem fazenda, tem participação em empresa, mas o fato é
que tem uma diversificação, mas uma diversificação um pouco arrojada, muito conservadora. E ele é um cara ainda jovem, né? Poderia estar tomando mais risco, até para que esse patrimônio de 5 milhões fosse maior quando ele fosse se aposentar, tá? Então, acredito que a alocação do Ricardo Nunes também poderia passar por uma grande melhora, né? Próxima, Tabata Amaral. Ela é uma moça jovem, né? Em torno de 800 mil de patrimônio. Um perfil chamado aqui Jovem de Humanas, né? Uma puta de uma sacanagem. Lembrar que a Tabata ali, ela enfim, deputada já faz bastante tempo. Para a idade dela, um patrimônio de 800 mil reais não é um patrimônio ruim, né? Enfim, ainda mais da geração dela, né? Muitos dessa geração estão aí se perdendo em joguinhos, em bet, por aí vai. Ela está construindo patrimônio, mas aqui não fica claro em que está esse patrimônio. Está 99% de investimento, provavelmente fundos, e muito provavelmente fundos atrelados à renda fixa. Lembrar que a ampla maioria das pessoas do Brasil investe em renda fixa. E temos aqui agora o Boulos, né, do PSOL, 200 mil reais. Ele é um cara ali próximo aos 45 anos, com um patrimônio muito, muito pequeno. Tá? 200 mil reais aos 45, ele deve ter próximo até mais uns 50 anos. É preocupante para alguém que quer se aposentar aí, provavelmente em 10, 15 anos. Já deveria ter construído mais desse patrimônio ao longo da vida, mas não quer dizer que está perdido, né? Afinal de contas, sempre é tempo de correr atrás desse prejuízo, mas o fato é que chama a atenção o patrimônio do Boulos, que é muito, muito pequeno, e aí o pessoal nos comentários aqui pega no pé, né? Então, ó, Boulos mente até no patrimônio, então, afinal de contas, ele já é deputado, ganha um bom dinheiro aí na vida pública, pô, só 200 mil reais de patrimônio, e aí a pergunta, né? Aquele que construiu só 200 mil reais de patrimônio ao longo de toda a sua vida de trabalho, aí, sei lá, 15, 20 anos de trabalho, tem capacidade de gerir uma cidade como São Paulo? Essas são as dúvidas, né? Aí outra pessoa levanta dúvidas aqui se o patrimônio do Boulos está no nome dele mesmo, né? Enfim, aqui fica a dúvida, né, pessoal? E aí eu quero fazer um convite para você, né? Veja que quando a gente olha o patrimônio do Boulos, enfim, muito abaixo do esperado, ou da Tabata, a gente não sabe exatamente, afinal de contas não está claro aqui, mas um patrimônio do ponto de vista financeiro, 800 mil reais é um bom patrimônio para a idade dela, mas a alocação a gente não consegue saber. Quando a gente olha o Ricardo Nunes, bastante conservador, daria para fazer um patrimônio, né? Uma alocação muito melhor aqui para ele. Mesma coisa que Maria Helena, totalmente mobilizada. Da Atena, praticamente aqui só previdência e bastante mobilizado também imóveis. E a alocação que mais me agrada aqui, com certeza, do Pablo Marçal, ou seja, uma liquidez robusta, aplicação, renda fixa, isso é importante na carteira de uma pessoa, mais um tomador de risco nato, né? 47% de participação das empresas. E lembrar que as alocações em empresas, em negócios, em ações são aquelas que nos trazem os melhores retornos. Então, eu queria fazer um convite para você. Eu sou o responsável por um escritório de assessor de investimento chamado Cashwise. E se você quer que eu e a minha equipe avaliemos gratuitamente a sua carteira, a sua alocação para ver se você está muito imobilizado, se você está tomando muito risco, se você está tomando pouco risco, aplica aqui ó, no link que está na descrição desse vídeo para que você deixe ali seu nome, seu e-mail, seu telefone, a gente vai entrar em contato com você e agendar uma reunião gratuita, sem compromisso, para que a gente te mostre uma nova alocação que pode te aproximar e fazer com que você chegue ainda mais rápido aos seus objetivos financeiros, tá bom? Não esquece de avaliar esse vídeo, me conta aqui o que você achou, tanto da alocação dos candidatos, quanto o vídeo em si, né? Deixe seus comentários, deixe seu like e não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Tem vídeos novos todas as semanas. Forte abraço e até a próxima!